Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o missionário Johnny. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Eu e a minha espinha. Que benção. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Queridos, a história de Neemias, a história desse moço, desse eunuco, quando você lê, você se emociona com essa história. É uma história muito bonita, é uma história que chama a atenção, uma história que quando alguns pregadores vão pregar, eles levam mais para o lado da construção de uma grande obra, porque você vê Neemias, que era simplesmente um eunuco do rei, que era simplesmente um copeiro, ele também era um profeta, pois ele cumpriu com a profecia que fora dita pelos profetas anteriores, dizendo que os muros de Jerusalém seriam erguidos e a glória da segunda casa haveria de ser maior do que a da primeira. E Deus faz promessa na vida de Neemias, dizendo que em 52 dias, ele ergueria os muros de Jerusalém. Ele reestabeleceria a cidade de Jerusalém. E quando Neemias começa a construir aquela obra, quando ele começa a executar o projeto, algo extraordinário acontece. O que me chama a atenção não é ele levar 52 dias em uma obra que estimava-se de mais de um ano. Quando os muros foram erguidos, levaram-se 3 anos naquela época para construir os muros. Agora os muros encontram-se destruídos e Neemias, inspirado por Deus, ele levanta os muros em 52 dias, levanta os muros do modo sobrenatural, de um modo extraordinário. Mas não é isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção, querido, é o cuidado que você deve ter com alguns profetas por aí. É o cuidado que você deve ter com algumas pessoas que aparentam querer fazer o bem. Ah, aleluia! Porque pode até parecer agradável, pode até parecer que seja bom, mas talvez, querido, Deus está querendo te livrar, Deus está querendo te dar um livramento e você não está vendo. Queridos, não devemos cair em lábias de homens, de mulheres, porque homens e mulheres são falhos. Homens e mulheres, e eu conheço muitos que entregam profecia, entregam revelação sem nem mesmo entender o que Deus está falando, sem nem mesmo entender o que Ele está falando. Ele nem ele não sabe o que fala. Ah, porque eu não sei bem certo, porque Deus não me revelou tudo. Deus não revelou tudo, então tu não entrega. Espera a revelação incompleta, porque Deus não faz nada pela metade. A obra que Ele começa, Ele termina. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, querido, só entregue uma profecia quando você tiver certeza do que você está falando. E agora, querido, o que me chama a atenção é que Sambalate e Gesem e alguns outros Zemanés que estavam ao redor de Neemias, que aparentemente eram homens de Deus, que olhando-se de longe a intenção era boa, mas o final era trágico, o final era tragédia. A intenção até pode ser boa, mas eles querem é te tirar da presença, eles querem é barrar teu ministério, eles querem é destruir com a tua vida, eles querem é destruir com a tua chamada. Não se engane com alguns profetas que nós temos sobre esta nação, que estão falando coisa da carne, estão fazendo coisa da carne, e o Senhor não tem se agradado. Quando eu olho para essa história, o que me chama a atenção é que Sambalate e Gesem, eles não convidaram, e Tobias também, eles não convidaram Neemias
para simplesmente deixar de construir a obra e ir viver a sua vida pessoal, sair dos caminhos de Deus. Não. Olha, a intenção de Sanbalate, de Tobias e de Gesem era tirar Neemias da onde Deus havia o colocado, para o levar para adorar em outro lugar, para ir adorar a Deus em outra cidade, em outra localidade, em outra casa, quem sabe mais abaixo, quem sabe mais para cima, não se sabe, mas a história diz que Sanbalate, Tobias e Gesem convidaram Neemias para ir adorar a Deus, para ir fazer obra de Deus, mas Neemias era um homem esperto. Neemias era um homem temente a Deus. Ele não obedeceu à voz de Sanbalate, à voz de Tobias e de Gesem. Ele mandou mensageiro dizendo: olha só isso aqui, eu estou em uma grande obra. Deus me chamou para uma grande obra. Eu não vou largar esta obra para ir fazer a vontade do homem. Eu não vou cair na cilada de Satanás. Enquanto esta obra não terminar, enquanto eu não terminar o que Deus colocou na minha mão, eu não saio daqui. Eu sinto a voz de Deus falando nessa tarde. Tem pessoas, querido, que estão deixando de lado, estão indo adorar outros deuses, estão indo em outras igrejas, estão indo em outros lugares, pensando que lá serão felizes, estão quebrando a cara e voltando para casa com os seus olhos cheios de lágrimas, estão sentidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: seja como Neemias e não dê ouvido para esses profetas de meia tigela, não dê ouvido para esses Sanbalate, para esses Tobias, para este Gesem, e faça a tua parte com Deus. E o resto, querido, você manda ir colher feijão lá não sei aonde, você manda ir catar coquinho lá não sei aonde, porque se Deus te mandou fazer alguma coisa, termina, não deixa pela metade, porque Deus não é Deus de confusão. Aquele que começa a obra, ele termina a boa obra. Então cuidado com Sanbalate, com Gesem e com Tobias. Amém, queridos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E não deixem, queridos, de orar pela minha vida, pelo meu ministério. Tá bom? Ore por mim. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra em vós haverá de terminar. Amém?